Shalom, shalom, queridos irmãos, Shabbat Shalom, né? Aqui é o Avraham Shaul, diretamente de Jerusalém para vocês. Chegou aquela live, aquele vídeo que muitos de vocês esperavam, né? Muitos de vocês aguardavam. E essa live, ela vai ser uma espécie de glossário. O que é glossário, né? O que é um glossário? Glossário é quando você enumera, é quando você explica o significado de uma série de coisas, né? Então, esse vídeo é, vai ser um glossário sobre algumas coisas que vocês têm me pedido, né? Acerca de batismo, Santa Ceia, falar em línguas, sobre a graça de Deus, enfim, né? Eu vou aqui tentar trazer para você o entendimento, né, de fato espiritual e bíblico, né, daquilo que tudo isso representa, tá bom? Glória a Deus. Vamos iniciar essa live para a honra e glória do Eterno Criador. Pois bem, queridos, vai compartilhando, vai deixando, né? O YouTube ele precisa de ter like, né, para poder pelo menos ter uma repercussão, né, um alcance, né? Então, vai deixando o seu like, vai ajudando o trabalho aí, vai ajudando o ministério, tá bom? Glória a Deus. Então, essa live, esse vídeo, será sobre alguns temas, algumas, vamos dizer assim, né? Algumas coisas que vocês têm me pedido, né? Talvez alguns de vocês já sabem por estarem dentro, né, da igreja, né, do sistema da igreja evangélica. Eu mesmo, eu nasci, né? Nasci praticamente embaixo de um banco de igreja, né? E então eu já cresci, já fui criado, né, sob a doutrina, né, a doutrina cristã, a doutrina bíblica, né, mas alguns irmãos aparecem, né, querendo saber a minha posição, porque hoje na internet também tem muita gente querendo questionar tudo, né, tem muita gente querendo dar uma de sábio, tem muita gente querendo dar uma de revelador da verdade, né? Tem muita gente querendo dar uma de libertador, sabe? Mas ninguém sabe explicar nada, ninguém sabe, ninguém tem verdade nenhuma, só Yeshua é a verdade, só Cristo é a verdade, né? Então eu vou, no meu jeito, com as minhas palavras que você já conhece, eu vou tentar explicar aqui, dar um pastoreio, né? Dar transmitir aí uma doutrina, né? Hoje é live de doutrina, né? Hoje é live de ensino, certo? Não é nada complicado, não é nada complexo, sabe? Então, eu vou esclarecer algumas coisas, né? O que é importante, né? O que transcende o físico, né? Será que batismo das águas a gente precisa, né, ir lá no rio ou no tanque ou na piscina com algum pastor e ser batizado, né, e tomar banho? Será que na Santa Ceia a gente precisa tomar o suco de uva, o vinho e comer o pão, né? Hoje aqui, por exemplo, foi Shabá e a gente faz a refeição, né? Mas eu vou explicar tudo sobre isso,
né, sobre essas coisas, sabe? Então, que essa live hoje seja, que Cristo seja apenas glorificado, que Ele seja apenas glorificado, né? E que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer, né? Que o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Que a live de hoje possa gerar frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos do Espírito, amém? Hoje eu tô calminho, né? Hoje eu tô calminho, eu tô tranquilo, né? Hoje aconteceu algumas coisas, mas tá tudo bem, tá tudo 10. A minha amada esposa tá ocupada, né? Tá fazendo algumas tarefas, né? Né, meu amor? Tá aqui perto de mim, né? Mas hoje é uma live mais de pastoreio, mais de doutrina, né? Então, como eu já estava devendo faz um bom tempo, eu já havia gravado alguns vídeos, né? Mas dessa vez eu decidi reunir tudo numa live só, né? Que é uma live de glossário, né? Glossário, amém? Irmãos, quem aqui já se batizou num rio? Quem se batizou num tanque de igreja? Quem se batizou numa banheira, numa piscina, né, no mar, né? Me digam aí, me dizem aí, né? Digam é fogo, né? Digam, aí não dá. Me falem aí, né? Como que você se batizou na água? Ou então se você não é batizado, ou se você tem uma outra compreensão acerca disso, né? Aonde você se batizou na água? Na igreja evangélica? Você tomou aguinha na cabeça quando era criança na igreja católica? Ah, irmão Marcos, isso é válido? Eu já te digo, meu irmão, né? Eu já te digo, desde já, que o batismo da igreja católica, né, quando ainda é bebê, não tem efeito, né? Porque a criança não tem pecado, entendeu? A bebê não tem pecado. Como que ela vai abandonar os seus pecados, né? Como que ela vai sepultar os seus pecados na água, lançar os seus pecados na água, nascer de novo, se ela não tem pecado, né? Então, o batismo da Igreja Católica, ela não tem, não tem lógica, não tem lógica bíblica, né? Não tem lógica bíblica. Agora, será que o batismo era de João Batista, né? Já fala batismo, se imergir na água, né? O batismo era só de João? Cristo ele trouxe para nós mesmo o ato de se batizar, né? Que a gente tem que fazer? A igreja primitiva batizava, os apóstolos batizavam, né? Nós temos que batizar em nome de Yeshua ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos lá, né? Diversos irmãos falam aí, né? Olha, eu me batizei. Primeiramente, vamos lá. Eu tenho aqui uns textos aqui marcados aqui e eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Hoje tem bastante texto bíblico, é uma live surpresa, sabe? A gente estava aqui no Shabat tal e terminamos de jantar aqui em Jerusalém, já são 11 da noite e aí eu decidi, né? Não, vou falar, vou fazer, porque os irmãos têm me cobrado, têm perguntado, né? Então, vejam só. Vou compartilhar aqui com vocês, né, os textos bíblicos. Tá aí, né, o Jesus da novela, né, se batizando, né, dos filmes, não é verdade? Muita gente se batiza, tal, né? Então, cada denominação tem o seu tipo de batismo, entendeu?
cada igreja tem a sua forma de batizar, né? Mas temos que nos batizar? É uma obrigação, né? É uma exigência para a salvação, né? O que eu posso dizer, né, acerca do batismo, certo? Acerca do batismo. Marcos, né? Capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Yeshua, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. Nesse batismo, quando Yeshua foi batizado, João até questionou: Tu vens até mim? Eu que deveria até você, mas tu vens até mim. E Yeshua falou: Estou indo até você para que sirva de modelo, para que sirva de exemplo. Mas Yeshua, ele estava adaptando, porque João já fazia aquilo, né, no deserto, como algo profético. João era profeta. João pregava arrependimento. E por que as pessoas iam até João se batizar? Aí que tá. Aí mora o motivo do batismo. As pessoas hoje se batizam, fazem o ritual lá da água e não sabem por quê. Tem gente que vai num templo, lá aceita Jesus, né? Eu aceito, plá, 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 plá. E já se batiza, já é jogado na água. Não sabe o porquê, não sabe o motivo, nada. Não sabe quem é Cristo, não sabe o que a Bíblia diz, não foi ensinado de nada. Tem denominação aí que joga a pessoa na água e depois vai dar aula, depois vai ensinar. Errado. Muito errado. Muito errado. João, ele batizava no deserto por quê? Ele pregava arrependimento. E como consequência da mensagem de arrependimento, pessoas iam o quê? Até ele se arrepender. Pessoas iam até ele o quê? Né? Iam se converter, iam abandonar o seu pecado. As pessoas estavam estavam decepcionadas consigo mesmas, estavam quebrantadas, sabe? Queriam sair da vida de pecado. Então, João, né? Talvez, né? Eu tenho certeza disso. João, sob orientação do Espírito de Deus, né? Como uma revelação do Espírito. A Bíblia não fala, né? Certamente, mas eu creio que João, como profeta, ele teve uma revelação, né? Ele pregava arrependimento, as pessoas iam até ele se arrepender, confessar os seus pecados. Então, João, como profeta, e todo profeta, muitas vezes Deus manda fazer, manda não apenas falar, mas também manda profetizar através de símbolos. Veja só, símbolos. Você não tem diversos momentos na Bíblia, nos livros proféticos, que Deus manda os profetas fazerem atos proféticos. Vocês não veem isso aqui? Essa vara? Que é a vara de medir, lá de Apocalipse 11, né? Que Yeshua me entregou. Isso aqui é um ato profético. É um símbolo profético. Entendeu? Isso aqui não tem poder em si mesmo. É um símbolo profético. Entendeu? É algo simbólico. E hoje eu vou falar muito sobre coisa simbólica hoje, né? O batismo com água de João era um ato profético simbólico. Olha só, meu irmão. Veja só. É um ato profético simbólico, porque João, como profeta,
ainda profeta, depois de João, Israel não gerou mais profeta. Não gerou mais. O profeta que pisar em Israel para profetizar, ele vem de fora. Nós estamos aqui profetizando, estamos pregando, e nós, né, viemos de fora, né? Porque Israel mesmo, o próprio Cristo falou que em Israel, né, a lei, profetas, né, vão vigorar até aqui. Israel não vai mais produzir profeta, não vai gerar mais profeta, né? João foi o último, certo? Os profetas que estarão em Israel, você vê, né? Aí não tem como, né? Moisés e Elias voltar à vida, voltar para cá, né? Porque de Israel não iria levantar mais profeta algum depois de João Batista, né? Isso é verdade. Se houver algum profeta aqui em Israel, vai ser de fora, vai ser de outro país. Não será de Israel. O próprio Yeshua, a própria palavra, né? Assegura isso. Sabe? Pois é, veja só. Como é que Yeshua foi se batizar com João se Yeshua não tinha pecado? Para vos deixar exemplo. Ele queria que isso permanecesse no escopo, na vida da igreja, na prática dos seus discípulos, dos apóstolos. Mas ele, como mestre, ele teria que passar por aquilo também, para deixar como modelo. Sabe? Cristo viu que aquilo era bom, sabe? Que aquele ato simbólico era bom. E não foi só a primeira, não foi a primeira vez que, não foi só aí que Cristo viu que algo simbólico era bom e determinou que esse ato continuasse. A gente vai até lá ainda, certo? Então João ele batizava nas águas porque o batismo representa o quê, né? O que o batismo representa, certo? É uma declaração pública de arrependimento. Porque as pessoas, João pregava arrependimento, as pessoas se arrependiam, e como um ato profético e como uma declaração pública de conversão, então João ministrava sobre as pessoas esse ato profético do batismo. Não é que o batismo em si nas águas tem um poder em si. É um ato simbólico. Eu conheço gente que se batizou, né? Sei lá, com caneca. Foi um ato profético, sabe? Vai muito do coração da pessoa. O batismo, ele representa o quê? Arrependimento. É um ato simbólico, é uma declaração pública de arrependimento. A pessoa está declarando, a pessoa está mostrando publicamente que ela vai abandonar aquele pecado e se tornará uma nova criatura. O batismo representa o sepultamento do velho homem que morreu. Certo? Por quê? Porque para nós nos tornarmos discípulos de Cristo e recebermos o reino de Deus, nós temos o quê? Que nascer de novo. E para nascer de novo, você percebe que quando Yeshua esteve com Nicodemos falando sobre o novo nascimento, foi logo após do batismo, né? Você vê que Yeshua foi ensinando, entendeu? O batismo, a pessoa se arrepende, ela abandona os seus pecados e como uma confissão pública profética, ela se submete às águas do batismo. Você entendeu? Batismo nas águas não é para a pessoa se tornar membro de igreja, porque eu era de uma denominação, era pastor de uma denominação
que para a pessoa se tornar membra da denominação e receber o cartãozinho, ela tinha que se batizar. Ela nem sabia para que servia o batismo. Você entendeu? Ela nem sabia. Mas os pastores vão lá, jogam a pessoa na água só para poder ter mais um membro no hall da igreja deles. Tem pessoas que batizam no rio, tem pessoas que se batizam na cachoeira. O que vale o quê? O que vale foi antes do ato profético. A pessoa ela tem que se preocupar com aquilo que aconteceu antes. O que é antes? É o arrependimento. A pessoa, antes de se preocupar com água, ela tem que o quê? Se submeter à morte de si mesmo. À morte do velho homem. Ao arrependimento. Esse é o verdadeiro batismo espiritual. É esse batismo que as pessoas elas devem se submeter. Vamos lá na palavra? Vamos lá na palavra também? Tá aí, já tá aí. Atos capítulo 2, versículo 38, vou falar um pouco mais baixo. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim: Disse Pedro, arrependei-vos. Veja só. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Né? Porque aquela parte lá do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma inserção. Né? É uma inserção que fizeram. Os tradutores e tal. Porque a igreja primitiva batizava em nome de Yeshua. Em nome de, né, como muitos conhecem como Jesus. Certo? Mas veja só o que Pedro fala. Olha o que Pedro dá importância. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados e depois recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Veja só. Então, a água, o ato em si próprio, ele não tem poder. O novo nascimento não acontece quando a pessoa se molha lá na piscina. Mas antes tem que ter o quê? Arrependimento. Tem que ter o quê? E arrependimento o quê? É abandono de pecado. É a pessoa mudar de caminho. Se a pessoa percorrer um caminho de sujeira, de prática do pecado, a pessoa tem que sair daquele caminho e se converter ao caminho da verdade de Cristo. Morrer para si mesmo, morrer para sua vida antiga de pecado. Morrer para o mundo, renunciar a si mesmo. Porque eu prego muito aqui, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. Negar o mundo. Porque isso é arrependimento. O que eu pregava? Prego aqui, pregava no Brasil. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Certo? Agora, é claro que tem pessoas que não tinham informação, não tinham conhecimento, mas que tiveram o ato simbólico, passaram pelo ato simbólico de se molhar na água, e aquilo foi uma experiência positiva. Foi uma experiência marcante. E a partir daquilo, a pessoa tomou jeito. A partir daquele momento, a pessoa, poxa, né? Vou me endireitar. Eu conheço pessoas assim. Certo? Mas, se a pessoa, antes dela se molhar na água, ela primeiramente tem que se passar pelo batismo de forma espiritual. O que é? Arrependimento. Morrer para a velha criatura de pecado e sepultá-la. A Bíblia fala, acho que em Miqueias ou Malaquias,
que Deus, ele lança todos os seus pecados nas profundezas do mar. É isso que Deus faz quando você se arrepende e abandona os seus pecados. Ele lança os seus pecados na profundeza do mar. Certo? Quando você escolhe voltar ao pecado, você está caindo da graça. Você está anulando o feito de Cristo na tua vida. Porque é através de Yeshua que hoje nós temos a oportunidade do quê? De abandonar a velha vida de pecado e nascermos de novo. Certo? O pecado, ele não passa a ser mais algo assim que, né? O pecado passa a ser algo consciente. O pecado passa a ser uma escolha. Depois que você nasce de novo, acabou. Quem é nascido de novo não peca. João fala isso, né? Nós temos aí diversos textos na Bíblia. Sabe? Então, arrependei-vos e você seja batizado em nome de Yeshua para perdão de pecados. Você precisa se arrepender, precisa abandonar o velho homem, para depois pensar em fazer essa declaração pública. Você entendeu? Essa declaração pública de conversão. E outra, você entrar numa piscina d'água de um templo, isso não quer dizer que você tem que ficar preso àquela denominação, àquele templo, só porque você se batizou lá. Isso não existe. Entendeu? O batismo não é mecanismo para você se prender como membro de igreja, não. Aqui eu falo tudo, irmãos. Sabe? Eu falo tudo, eu abro tudo. Porque eu sou um cara experiente no meio. Sabe? Entendeu? Eu já percorri muitos lugares aí no meio evangélico. Sabe? Então, o que é o batismo? É um ato simbólico. É uma declaração simbólica profética. É um ato profético. Assim como eu vou falar sobre a Santa Ceia, entendeu? Também tem muito simbolismo profético. Assim como essa vara, assim como tantas outras coisas que a Bíblia conta, a Bíblia fala. Sabe? Importante é o arrependimento. Importante é o quê? É você se arrepender dos seus maus caminhos, ser uma nova criatura, abandonar tudo aquilo, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Sabe? Todo dia é dia de ser crucificado, de crucificar a sua carne. Sabe? Todo dia é dia para isso. Sabe? Se não houver arrependimento, sabe? Se não houver arrependimento, tudo isso não passará de ritual religioso. Ritual religioso. Ó, aqui, ó, tem uma inserção, ó. Que foi uma inserção dos tradutores romanos, né? E chegando, Yeshua falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pegar Bíblias antigas, não sei se você já viu, Lucas, né? Irmão Lucas está aqui, dá um shalom aí, irmão. Shalom, irmão. Se você pegar uma Bíblia antiga, já é essa hora, irmãos, se você pegar uma Bíblia antiga, você vai ver que nesse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem colchetes. Tem colchetes. Nas Bíblias antigas. É uma inserção, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando, quer dizer, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? E eis que vos tenho convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a gente também entende que o batismo
Esse batismo de João, que Cristo adotou como um símbolo profético, é o quê? Também é o quê? É uma exigência para ser discípulo. Mas não somente o batismo da água, o arrependimento. Para ser discípulo de Cristo, você precisa se arrepender. Passar por um batismo espiritual e depois se preocupar com o batismo d'água, né? Tá bom? Agora vamos mudar de assunto aqui, mudar de explicação, tá? Vamos ver aqui. Agora eu vou falar sobre. O que vocês querem que eu fale? Opa, peraí. Fiz alguma coisa errada aqui. Postei o dedo aqui. O que vocês querem que eu fale? Vou falar sobre Santa Ceia. Santa Ceia. Tem denominações, tem igrejas que é assim, né? Irmão, para você participar da ceia, você precisa ser batizado. Irmão. Era assim lá onde você congregava? Tem vários lugares assim. Para você tomar a ceia lá, o copo de suco e o pão, você tem que ser batizado. Tem que ter se banhado lá. Irmãos, o que é a Santa Ceia? Né? Chamada de Santa Ceia, né? Chamada de Santa Ceia, sabe? O que é a Santa Ceia? Né? Outros falam que é a ceia do Senhor, né? É na Igreja Católica que deu esse nome de Santa Ceia. O que é Santa Ceia? Né? Vamos lá ver, né? O que representa? Esse termo Santa Ceia ele foi dado pela tradição católica. Por quê? Se você for ver na Bíblia, tá claro que a tal Santa Ceia ela aconteceu antes de Yeshua, né, se ser entregue à morte, certo? A Santa Ceia pela qual Cristo, né, ensinou os seus discípulos foi uma refeição de Pêssah, de Páscoa. Olha só, tem igrejas que faz todo mês, né? Tem lugares aí que faz todo mês. A Santa Ceia. Bota as uvas de plástico, né? Bota os pão de borracha, bota aquelas taças de ouro, né? Aí só o pastor pode beber na taça de ouro, né? Os membros do povo bebem no cálice de plástico, né? Irmãos, o que Cristo fez foi simplesmente a refeição de Páscoa, de Pêssah. Oh, certo? E aquela refeição de Pêssah serviu de modelo de comunhão para a sua igreja, certo? Vamos lá ver, né? Eu vou para um texto aqui que eu conheço muito, né? Eu vou aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu conheço muito. Eu acabei não separando esse, mas na igreja que eu participava, né? Até eu sempre ouvia, era o mesmo texto bíblico, né? Era o mesmo tempo. 1 Coríntios, capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo do 17 ao 34, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer, vos não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós disenções, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós.
De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, olha lá, não é para comer, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Porque assim, a igreja primitiva, ela tinha essa prática de se reunir e fazer um jantar. Partir o pão, certo? Mas eles jantavam, oravam, cantavam salmos, né? E se alegravam, entendeu? Só que Paulo começou a, né? Paulo, né? Aqui, né? Coríntios começou a ver umas coisas aqui que, né? Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque o que estava tendo era a panelinha. Ah, tipo, se reunia eu, Lucas, 3, 4, 5, 6, e a gente fazia a nossa ceia, o nosso jantar, partia o pão, orava e, sabe, e se alegrava. Enquanto um grupinho estava se alegrando, o outro mal tinha o que comer. Não sabiam discernir o corpo do Senhor. Porque enquanto uns estavam comendo e bebendo, se alegrando, outros estavam tristes, passando fome. Paulo ele foi endireitar a igreja de Coríntios, porque eles só comiam só para, sabe? Havia virado apenas uma liturgia, havia virado uma rotina de homens. Eles estavam esquecendo o significado espiritual, sabe? Então, envergonhados que nada têm, que direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, não. Aí o 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou pão. Isso até de, quase de cor, porque eu ouço desde criança isso. E tendo dado graças ao partiu, disse, mas comer isto é o meu corpo, né? Partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, né? Em memória de mim. Como eu não esqueço, hein? Ai, ai, ai. Ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja só. Portanto, que qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só. Era para fazer em memória de Cristo. Eles eram para se ajuntar e fazer aquilo em memória. Mas do que adianta eles comiam lá, brincavam, se alegravam, enquanto o resto do corpo, enquanto o resto da igreja de Corinto estava passando fome. Eles haviam se esquecido do verdadeiro sentido, né? Ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Né? Olha o que ele fala agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ó, por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha só. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa,
para que não vos ajunteis para condenação quanto às demais coisas. Ordená-las-eis quando for. Ou seja, os cidadãos estavam se reunindo só para comer e beber, só para zoar, só para poder se alegrar, sabe? E estavam esquecendo do sentido que Cristo havia ensinado. Que a verdadeira ceia tinha que ser espiritual. Que o pão, o verdadeiro pão, que tem que ser partido, que é mais importante do que o físico, que é o pão que enche barriga, é a palavra. É a palavra. Sabe? Quando você parte do pão espiritual, você faz isso em memória dele, em memória de Yeshua. Mas não. A igreja de Corinto só se reunia para encher a pança, enquanto isso, tinham pessoas passando fome. E por causa desse pecado, Paulo fala: vocês não sabem discernir o corpo do Senhor. Por isso, há muito entre vós que estão doentes, né? Que estão doentes, né? Estão doentes. Tá vendo? Agora esqueci, ó. E muitos que dormem. O que é o dormir, né? É a distração. Que eu já falei lá. O próprio Paulo falou lá atrás. Sobre dormir. Estar distraído. Estar distraído. Certo? Então as pessoas só comiam para si, só comiam para brincar, né? É igual, né? Eu já participei de igrejas assim que, né, as pessoas elas não veem a hora de terminar o culto para juntar aquela panelinha e comer pizza. E só sai lixo, só sai assunto carnal, não sai nada que presta. Ah, falam que é a unidade, né? Ah, meus irmãos, senta lá para comer pizza, só aquele grupinho e não sai nada que presta. Era o que a igreja de Corinto estava fazendo. Só comiam lá para poder encher barriga, para poder se alegrar, para poder se distrair, mas não sabiam discernir o corpo do Senhor, porque tinham pessoas que estavam famintas, tinham pessoas que estavam aflitas, e eles só juntavam um grupinho lá, um grupinho aqui, para comer um na casa do outro. Irmãos, quanto disso você vê por aí? Quanto disso? Né? Não discernir. Então vocês estão comendo, comem e bebem indignamente. E come e bebe para a sua própria condenação. Vocês não sabem discernir o corpo do Senhor. Certo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu vou explicar sobre cálice, né? O primordial que Paulo estava ensinando é de fazer aquilo em memória de Cristo. Era de partir o pão espiritual, de compartilhar do cálice. Eu vou explicar sobre pão e sobre cálice, certo? O que é o pão? O que é o cálice? O pão. Você se lembra quando Yeshua fez aquele jantar? Era Pessah, era a festa dos pães, né? Pão sem fermento. Yeshua representa o pão sem fermento. Ele é o pão da vida. O pão sem pecado, sem fermento. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer do pão. Yeshua estava ensinando naquela jantar de Pessah. Não era ritual, não era liturgia.
mas ele estava ensinando comer do pão da vida e compartilhar. Igreja lá de Corinto, lá estava fazendo tudo errado. Eles só queriam encher a barriga, ficar de diversão, de distração. Enquanto isso, tinham pessoas famintas, tinham pessoas aflitas na mesma comunidade de Corinto. Sabe? O verdadeiro pão é a palavra de Yeshua. É o caráter de Yeshua. É o que Yeshua ensinou. Você conhece a Cristo como? Através do quê? Da sua palavra. Sabe? A sua palavra. O jantar. O que Yeshua quis explicar para os discípulos passar? Coma da minha carne, da minha palavra, do pão que sou eu, e compartilhe isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. Olha só. Essa é a carne que eu darei, né, pela vida do mundo. Outro texto aqui, ó. Né? Ó. Aí chegaram, né, os saduceus, né, que afirmavam que não tinha ressurreição, interrogaram, né, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência a seu irmão. Ora, né, houve nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Yeshua, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Né? Aqui ele está explicando, tá? Né? Acho que eu errei aqui. Eu errei aqui. Eu errei, mas também é interessante esse texto aqui, né? Nós seremos como os anjos de Deus no céu. Né? Ó, tem um texto, né? Tem diversos textos. Cadê? Mateus. Cadê? Eu vou pesquisar aqui, ó. Pesquisa aí sobre quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né? Yeshua, ele nos ensina, né? Que todo aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue será digno dele, né? João, capítulo 6. João capítulo 6. Eu acho que eu coloquei aqui, mas pifou. João 6? Verso 52. Ah, verdade. 52. Pô, 6, 52. É, isso mesmo. É isso. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar essa carne a comer? Yeshua, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Olha só. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Assim como Cristo estava ensinando o quê? Estava ensinando a comer da carne mesmo lá? Beber sangue? Não, irmão. Era uma representação, um entendimento profético. Assim como ele ensinou lá na festa, lá no jantar de Pessa. Ele ensinou profeticamente, usando um simbolismo, usando uma linguagem profética, uma linguagem espiritual. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu.
Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Olha só ele confrontando as coisas físicas. Se vocês só viverem por coisas físicas, por alimentos físicos, vocês vão morrer. Você vai comer, vai fazer o cocô daquilo e vai morrer. Se você não tiver espiritual, meu querido, né? Comeram maná e morreram. E quem comer este pão, né? Ele viverá para sempre. Olha só. Eu acho que não tem segredo aqui. Ele fala para comer da sua carne e beber do seu sangue. Se ele é o pão vivo, né? Ele estava ensinando liturgia? Ele estava ensinando, né, um ritual? Não. Beber do seu sangue, o que era? É o cálice. É o cálice. Agora vou colocar aqui, né? Você se lembra quando Yeshua estava no Getsemane, né? A gente esteve no Getsemane, né? Choramos muito, sentimos né, o quebrantamento, né? A tristeza, né? Segundo o coração de Deus. E foi muito interessante, muito bom, né? Ó, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que seria o sangue? O que seria o cálice de Yeshua? Quando você bebe, né? Bebe desse cálice. Hã? É quando você se torna participante do sofrimento, participante dos seus sofrimentos. Entendeu? 1 Pedro 4,13. Tem um texto também, Lucas, que fala sobre a mulher, acho que mãe de 2 discípulos, que ela fala para Yeshua, né, que para colocar um à sua direita, um à sua esquerda, né? Puxa para mim aí, né? O cálice de Yeshua, né? O cálice, o sangue, beber do sangue é ser participante, é viver a vida que Yeshua viveu. Ó, mas alegrai-vos nos fatos de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Né? Ser participante dos sofrimentos. Yeshua, quando estava lá no Getsemane, ele sabia que o que iria acontecer, que ele ia entregar a sua vida. Né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, se for possível, afasta esse cálice, porém eu vou beber. Se é da sua vontade, como é, então eu irei beber esse cálice. É o cálice dos sofrimentos, é o cálice da renúncia, ou é o cálice da morte. Muitos de nós teremos que beber. Se você quer enfrentar esses últimos dias, você deve beber do cálice dos sofrimentos de Cristo. Você deve se submeter a isso, a ser participante dos sofrimentos. Sofrer por amor a Cristo. Quando você sofre por amor a Cristo, você então passa a beber desse cálice. Mateus capítulo 20, verso 20. Mateus 20, 20. Hoje deu uma branqueada um pouco dos textos, né? Mas o meu escudeiro aqui está me ajudando. É os filhos de Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe pedido. E ele disse, né? Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Yeshua, porém, respondendo, disse:
não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Né? Que é o batismo que Yeshua já havia sido batizado? Batismo da morte, né? Batismo de fogo, né? Aí ela disse, dizem-lhe eles, podemos. Diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Olha só. Ou seja, né? O que é esse cálice? É o cálice de se dar por Cristo, de negar a si mesmo por amor a Cristo, de sofrer por amor a Cristo. Aquela mãe estava falando, né? Aos filhos, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Ela queria que eles se assentassem à direita ou à esquerda, mas Yeshua estava falando, né? Eu hei de beber esse cálice, vocês ainda não. Vocês vão beber, mas agora ainda não. Vão beber desse cálice, vocês vão ter que, eu terei que dar a minha vida. Vocês no futuro próximo, como apóstolos, como discípulos, vocês vão ter que dar a vida pela causa. Vocês entenderam? Que o pão que Yeshua estava ensinando é ele próprio, é a sua carne, é o pão vivo que veio do céu, é a sua palavra. Você tem que comer daquilo, se alimentar da carne de Cristo, se alimentar de Cristo e compartilhar esse pão. Compartilhar com o seu próximo, compartilhar com o seu irmão. A igreja de Corinto só estava querendo se comer as coisas físicas, comer do pão físico, porém não sabia discernir o corpo do Senhor. Enquanto eles estavam lá na picuinha, na panelinha, né? Outros da igreja de Corinto estavam passando fome. Não. Comer do pão é se alimentar de Cristo, é compartilhar. Beber do seu sangue, do seu cálice, é ser participante do sofrimento de Cristo. Quando você passa a comer de Cristo, do seu pão, da sua palavra, e quando você passa a ser participante do sofrimento de Cristo, a beber desse cálice e a compartilhar isso, então você passa o quê? A fazer isso em memória dele. Você passa a discernir o corpo do Senhor. Porque quando você ainda não tem essa consciência, quando você não negou a si mesmo e passou a beber do cálice de Cristo, quando você ainda está faltoso nisso, você vive de forma, você está doente espiritual. Você está dormindo, igual Paulo fala lá em Coríntios. Você dorme. Sabe? Você está distraído. Você está doente espiritual. Muitas pessoas estão doentes espiritual porque estão em um lugar, estão congregando num templo, mas não aprendem, não são ensinadas. Discernir o corpo do Senhor, participar da mesa em memória de Yeshua, é comer do pão espiritual. É participar dos sofrimentos, é sofrer por amor a Cristo. Agora, se você que está na tua casa, você está num Shabá ou está numa reunião e você come o pão e você está lá com seus irmãos, está lá no momento de quebrantamento, amém. Amém. Mas primeiramente, assim como é no batismo, primeiramente, antes de qualquer símbolo profético, tem que ter o espiritual. Senão é religiosidade vazia, é liturgia vazia. É coisa de homens. Tá certo? Sabe? Irmãos, estou me prolongando muito. Outra coisa também, eu vou ser mais breve, né? Que é o falar em línguas. Eu acho que isso aqui está bem compreensível,
né? Falar em línguas. A gente vai lá em Atos capítulo 2, né, do falar em línguas, né, na festa de Shavuot, né, de Pentecostes, né, nós tivemos a festa dos Pentecostes aqui em Israel, né, Shavuot foi a festa dos Pentecostes, né, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, né? A glória de Deus, né? A presença de Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em línguas diferentes, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na sua própria língua em que somos nascidos? Sabe? Partos, emedos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? Né? E outros zombando, dizendo: Estão cheios de mosto, né? De vinho. Aí Pedro, né? Pedro ele se põe em pé e faz a declaração, né? Que esses homens não estavam se embriagados, né? Mas aí ele usa aquele texto de Joel, né? Sobre o derramar do Espírito. Mas muitas pessoas se confundem dizendo que a manifestação de Atos 2 é o de línguas estranhas. É o tal xerecantalamaraias, né? Quantas vezes a gente já ouviu nas igrejas isso, né? E, ó, aqui era uma festa judaica. Era uma festa, né? Festa de Shavuot, de Pentecostes. Você vê como a igreja primitiva ela praticava as festas bíblicas, né? Deixa eu beber uma água aqui que tá secando. Ah, hoje é live, gente. Ah, que delícia. Ó, tá tudo bem, né? Ah, depois eu falo sobre isso. Então, essas línguas são línguas estrangeiras. Você vê que os discípulos falavam em outras línguas que os estrangeiros que estavam lá compreendiam. Essas línguas estranhas de Atos 2, né, foi uma capacitação do Espírito derramada por Deus à igreja primitiva. Por quê? Para poder pregar o evangelho às outras nações. Certo? Você se lembra quando Cristo mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até receberem poder do alto? Por quê? Porque eles precisavam receber uma capacitação para poder ir a outras nações, né? Para poder pregar. Eles receberam uma capacitação para poder falar na língua daquele lugar que eles foram. E olha, irmãos, é necessário, viu? Como é difícil. A gente prega em inglês, prega em hebraico, a gente não é nenhum linguista, mas a gente
né? A gente se vê, sabe? Mas é difícil, é difícil. Imagine lá naquele tempo. Imagine naquele tempo, que era muito mais arcaico, muito mais, né? Não tinha uma escola, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada, sabe? Então, esse derramar de Atos 2 não é o xerecantalamaraias. São línguas de outros povos, são línguas estrangeiras. Agora, existe a língua dos anjos. Existe o línguas estranhas que você fala cheio do Espírito, né? E esse falar em línguas é para edificação própria. Não, ele não deve ser usado, né? Ele não deve ser usado para poder falar, né? Num culto abertamente para as pessoas. Acho que Pedro ou Paulo fala que isso é bagunça, sabe? Não é edificação para ninguém. Você entendeu? Sabe? Eu creio que tem sim a língua dos anjos, porque Coríntios 13 fala, né? Eu posso até falar a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Nada vai valer, sabe? Nada vai valer, entendeu? Não, esse fogo das testemunhas, Aline, é o fogo do batismo de Yeshua, né? Que Yeshua batiza com espírito e com fogo. João se referiu a Yeshua quando ele foi até João se batizar, né? Eis que vem aquele que batiza com espírito e com fogo, né? O batismo com fogo é o batismo de arrependimento, de renúncia, de morte para si mesmo. É o batismo que consome a carne, consome a sua natureza pecaminosa dentro de si. Tem vídeo aí no canal sobre isso, né? Que o título é O Fogo das Testemunhas, tá? Mas então, voltando, existe sim a língua dos anjos, que até é chamada de glossolalia, se eu não me falha a memória, sabe? Se não me falha a memória, né? O que é? É uma manifestação espiritual que é para edificação própria. É uma edificação, é uma manifestação para quando você está orando no seu quarto, para quando você está se edificando a si mesmo, sabe? Eu vejo, já vi muitas vezes nos púlpitos das igrejas, né? Eu estou falando para vocês, que vocês são poderosos. Não, irmãos. Quando Paulo fala que tem que ter tradução às línguas estranhas, é exatamente isso. Por quê? Porque dentro da igreja primitiva, as pessoas, né, falavam na capacitação do espírito, falavam em línguas estrangeiras. Mas você está num culto, você está num momento de oração, vai falar línguas estrangeiras que as pessoas não entendem? Então, para que falar? Fale somente quando tiver tradução. Você entendeu? Fale somente quando tiver tradução. Então, existe, né, a prática dentro dos reteté, das igrejas pentecostais por aí, né? Muito esse xerecatá, paracatu, xerecatá, né? Quem sou eu de julgar a manifestação do Espírito? Quem sou eu, né? Mas o falar em línguas de Atos 2, sabe? De Atos 2, são línguas estrangeiras. São línguas de outras nacionalidades que o Espírito Santo derramou essa capacitação
na igreja primitiva, nos discípulos, nos apóstolos, para que eles pudessem viajar e pregar a outros lugares. Por isso que Yeshua mandou eles ficarem em Jerusalém até receber do alto poder. Você entendeu? Então eu acho que essa parte de falar em línguas já é o suficiente, né? Já é o suficiente a compreensão, né? Aí eu quero falar o que eu sempre falo, às vezes nas lives, sobre a graça de Deus. Existe ainda muita dúvida, muita confusão, né? A gente tem existe uma onda, né? Existe uma onda de falar sobre graça de Deus, né? Tô falando baixo porque aqui já é meia-noite, né? Que Jerusalém é meia-noite já. Falar sobre graça de Deus, né? Usar o termo graça de Deus e usar erradamente, né? Você pode pecar à vontade. Ah, você é um adúltero, você é um mentiroso. Ah, mas tá bom do jeito que você tá. Deus te ama e a graça de Deus te basta, tá bom? Se você vai ser salvo, se você é escolhido, você vai ser salvo mesmo assim e pronto. Errado, errado, sabe? Eu já, né? A que a Aline tá falando, a hipergraça, né? Entendeu? A graça barata, né? Errado, muito errado. Isso hoje em dia está sendo uma armadilha muito terrível, está destruindo muitas vidas, tem destruído muitas almas. Pessoas que eram de oração, pessoas que pregavam e viviam santidade, hoje esse discurso dessa graça barata tem destruído muitas vidas, né? Tito capítulo 2 fala claramente, vocês estão lendo aí, sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus, gente? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Para isso que serve a graça de Deus. A graça de Deus, né? Traduzindo aí, é uma capacitação espiritual para você viver em santidade, para você renunciar o seu velho homem, renunciar às concupiscências, à impiedade do mundo e viver em santidade, e viver de forma sóbria, justa e piedosa. Não é essa graça de Deus que ensinam aí, essa falsa graça. Sem santidade ninguém verá Deus, né? Como que você... mas nós somos salvos pela graça. Ok? É essa graça de Deus, de Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Ó, e o que a graça de Deus também faz? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Yeshua HaMashiach. A graça de Deus, ela te capacita a viver de forma santa, piedosa e também, né? E também faz você aguardar com esperança a vinda do reino do Mashiach, a vinda de Cristo. Certo? Olha só, irmãos, é simples. Essa falsa graça que ensinam que você tem pecado, você é um prostituto, mas tá bom, vem na minha igreja, você já tá bem, já é abençoado, tá tudo ótimo. Mentirosos. Não, você já é eleito já, então, né? Você é mentiroso, mas você já é eleito, já tá salvo. A graça de Deus te basta. Mentirosos. Apocalipse desmascara sobre isso. Você entendeu? Apocalipse capítulo 2, versículo
14, se eu não me engano, versículo 15, na verdade, né, chama isso de doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? É exatamente isso. Nicolau era uma espécie de líder, de bispo da época, desse tempo, quando Apocalipse foi, né, foi escrito, sabe? Que ele pregava isso. Ele pregava essa hipergraça. Ele pregava que você não precisa viver santificação, você não precisa renunciar ao seu velho homem, entendeu? Você já está salvo, já foi eleito, tá tudo bem, tudo ótimo. Doutrina nicolaísta, entendeu? Doutrina dos nicolaítas, sabe? Então, irmãos, vejo as pessoas se perdem muito fácil, né? Se perdem muito fácil, né? Se perdem pelos vídeos do YouTube e enchem a cabeça de asneiras. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos explica tudo, certo? Nos explica tudo. Apocalipse 2, versículo 15, fala sobre a doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão já é a doutrina do falso profeta, né? Que o profeta que só prega coisas boas, né? Ah, tudo vai ser melhor, tudo vai ser excelente, tudo vai ser maravilhoso. Essa é a doutrina de Balaão, né? Que Apocalipse 2, 14 e 15 condena. Você entendeu? E por causa dessa falsa esperança, ao invés de pregar arrependimento, ao invés de pregar santidade, não, né? Ao invés de acusar o pecado, né? Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Ah, você, irmão, você é tremendo, você é maravilhoso. Vai, receba agora, receba. O cara tá na prostituição, o cara tá na mentira, o cara tá na idolatria, o cara tá no materialismo, é servo de mamon, sabe? Entendeu? Então, mas os falsos profetas, por interesse, né? Por interesse, igual Balaão, né? Balaão, ele agia por interesse. Hoje nós temos falsos profetas que agem por interesse, interesse financeiro. Tem um monte aí na internet agindo sob o espírito de Balaão. É politicagem, é interesse financeiro, é like, é visualização, é ganhar monetização. Tá cheio na internet, né? Mas o que eu quero destacar é o nicolaísmo, sabe? O nicolaísmo, ele o quê? Esse Nicolau, ele pregava essa falsa graça. Tá tudo certo, tá tudo bem. Nicolaísmo. A graça de Deus verdadeira, ela te leva à santidade. É uma capacitação de Deus para te santificar, para você renunciar o pecado, as concupiscências e o mundo. Tá certo? Quando você opta, quando você rejeita isso e opta pelo pecado, você rejeita a graça de Deus. Você rejeita o feito de Cristo na cruz. Olha que coisa séria, irmãos. Quando você opta, escolhe o pecado, quando você, sabe, Satanás vem com a tentação, usando a tua concupiscência, usando aquilo que você já caiu, e você escolhe pecar, irmãos, caiu da graça. Até encontrar novamente arrependimento, né? A Bíblia fala. É quase impossível, né? Quando você peca para a morte, quando você escolhe o pecado, opta em pecar, quando você tem aquele tempo, não vou pecar, vou me encher de Deus, sabe? Satanás está atacando minha mente, está me tentando, mas eu vou me encher de Deus, eu vou orar, vou ter relacionamento com Deus de oração, vou estudar a palavra.
Mas não, você opta pelo pecado, dando ouvidos às concupiscências, entendeu? Então, meu irmão, você caiu da graça. Você rejeitou a graça de Deus revelada na cruz. Sobre Natal, sobre essas festas, já fiz vários vídeos. Né? Posso fazer depois, mas tem vários vídeos aí. Não é o foco hoje em dia. Né? Tá bom? Então, irmãos, eu creio que esse ensinamento de hoje, que é, né, uma espécie de glossário, né? Até o título aí do vídeo eu vou colocar glossário, entendeu? Por quê? Porque os irmãos já estavam pedindo, os irmãos já estavam, né, precisando, pessoas novas chegando no canal. Então, né, tem outros vídeos também que eu vou passar sobre esses ensinando, né, o sentido das coisas, né? Enfim, batismo é renúncia, é arrependimento, entendeu? Não adianta você passar, se banhar na água e você não renunciar a si mesmo, não se arrepender, entendeu? Não abandonar o velho homem de pecado. Você entendeu? Jejum eu já passei também, mas posso voltar a falar sobre jejum depois, né? E assim, irmãos, eu espero que vocês vivam uma vida de batismo, de renúncia, sempre com o coração, né? Procurando santificação. Aquele que é santo, que se santifique mais. Certo? Tá? Irmãos, não sei se vocês se recordam que eu abri espaço para irmãos que estão precisando de ajuda, né? Irmãos que estão aí na escassez total, que estão zerados mesmo, desemprego, né? E nós aqui, domésticos na fé, né? Eu propus em pelo menos ajudar os irmãos, divulgar Pix, sabe? De cada um ajudar o próximo, né? Ajudar entre nós, entendeu? Eu tiro aqui a experiência dos irmãos é, é, serem usados por Deus de estar ajudando essa missão, sabe? E eu quero fazer o certo, irmãos. Eu quero discernir o corpo do Senhor, sabe? Eu quero discernir o corpo do Senhor. Não adianta a gente só pedir para nós, e nós precisamos, né? Deixo isso claro que nós precisamos muito, sabe? Nós precisamos muito, a gente não está ostentando nada. E Deus tem usado irmãos para nos ajudar. E eu volto a fazer o apelo, né? Vou deixar até o bannerzinho aqui, né? Eu faço esse apelo se os irmãos quiserem ajudar na nossa missão, certo? Tem o Pix da mpdgweb@gmail.com. Daí o Pix da irmã o Lucas, daí ela passou para você? Não, para olhar agora, tá? Eu vou mandar, eu vou compartilhar com vocês, né, o Pix da irmã que ela tá precisando. Posso passar o número do seu telefone, irmã? Do seu Pix, tá? Vou passar aqui, tá? Qual é o nome da irmã? Eliana, tá? Irmã Eliana tá precisando demais, tá bom? E assim, eu quero discernir o corpo do Senhor, sabe? Se tem domésticos na fé, se tem irmãos na fé, né? Que precisam, eu quero compartilhar. Deixa eu aumentar aqui a tela, tá? Eu quero compartilhar. Se os irmãos quiserem ajudar, se os irmãos sentirem no coração, né? De ajudar, tá aqui o, o Pix dela, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Pix Eliana, tá? Eliana tá precisando muito, tá? Ela pediu socorro para mim e eu me propus transmitir. Eu ajudei ela um pouquinho, tá?
pelo menos aí para agora. E se os irmãos quiserem ajudar, tá precisando demais. Tá bom? 24, 24, 192. Tá bom? Tô deixando aí no chat, tá? O Pix da irmã Eliana, tá bom? Se Deus tocar no coração de vocês, ajude a irmã, tá? Código 51 98442 4192, tá bom? Ao contrário do que muitos pastores, profetas aí na internet, né, que viajam o mundo ostentando, né, suas riquezas, sabe, fazendo turismo. Aqui não, irmãos. Aqui, se tem uma panela de comida, se come 3, pode comer 4, né? Bota caldo no feijão, que sempre dá para mais um, sabe? Então, se Deus tocar no coração para ajudar essa irmã também, ajude ela, tá bom? Tá? Irmã Eliana, tá certo? Tá aí o Pix aí no chat, né? No chat ao lado, tá? 51 98442 4192, né? E eu abro esse espaço também para irmãos que realmente precisam, tá na escassez assim, tá com um armário vazio, entendeu? Irmãos, entra no grupo, né? Passa o link aqui do grupo também, tá? Que nós estaremos orando né? Passando aí, observando, né? Avaliando e nós vamos ajudar, tá bom? Sabe? Fome aqui, o servo de Deus não vai passar, tá? Então, tá aí o link do grupo também, tá? Entre lá no grupo do Tio Trees e nós vamos ver o que a gente pode fazer, tá bom? Tá? E às vezes é uma oferta, 10 aqui, 10 lá, 20, 5, 2, sabe? É de pouco em pouco, entendeu? É para comprar uma comida, entendeu? Sabe? Comprar um pão, comprar um feijão, comprar um óleo, né? Tá difícil, tá muito difícil, né? Tá bom, irmãos? E aqui a gente tem dependido muito de Deus, né? Amém, irmã Eliana. Tá bom, sem problemas, tá bom? Queridos, então é isso. Eu creio que esse ensinamento de hoje surtiu algum efeito na tua vida. Eu creio que o aprendizado, tá? Hoje tá calminho, né? Tá bem calminho o negócio. A live aqui já é mais de meia-noite, né? O Lucas aqui tá, tá chorando até de sono, né? Mas tá tudo bem. E glória a Deus, tá? Glória a Deus. Eu agradeço a vida dos irmãos novamente, né? Shalom aí para minha mamãe, tá? Obrigado aos irmãos que têm ajudado, têm intercedido, orado, tá bom? Aqui é batalha espiritual 24 horas, tá? E aqui, deixa eu abrir confessar para os irmãos aqui, hoje roubaram comida da nossa geladeira. O irmão Lucas tinha acabado de fazer uma comprinha, né? Comprou suco, comprou pão, comprou as coisas. Acho que uns 70% das coisas foram tudo embora. Roubaram. Colocaram tudo em sacola e. Ó, é claro que já estavam observando, né? Mas a gente ficou assim, e agora a nossa comida? Sabe? Mas glória a Deus já se resolveu e o próprio dono aqui do albergue, ele se, né, se propôs a repor aquilo que havia sido roubado, né? Foi no mercado lá com o Lucas, comprou as coisas que haviam sido roubadas, né? Ai, Deus. Glória a Deus, tá? Falei demais. Tem aí, ó, Jack Jameson, tá? As aventuras de Jack Jameson.
curta lá, sigam o irmão, tá? Sigam o trabalho, bem legal, instrumento de Deus aí para as crianças, tá? É isso aí. Gostaram da live de hoje, irmãos? Né? Tanta gente que faz live de 2 horas aí, com blá, 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 né? Conversa jogada fora, né? Eu vou fazer uma live com ensinamento, entendeu? Quem precisa ouvir, né? Vai prosseguir na live até o fim, né? Amém? Eu acho que, nossa, a qualidade da câmera tá horrível, né? Mas tá bom. Irmãos, Deus os abençoe, tá? Obrigado a todos aí. E que Deus abençoe vocês. Tenham um bom Shabá, um bom sábado, um bom final de semana. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima live, se eterna assim permitir. Domingão é dia de pregação, de pregarmos pelas ruas de Jerusalém. Orem por nós, estejam aí nos apoiando. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Bye bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.